esse rostinho de vocês, essa paciência, essa torcida, né? Essa torcida para que tudo corra bem. Isso é muita, a gente sente daqui. Muito obrigada a todos que participam, a todos que permitem que esse sábado aconteça, né? E principalmente obrigada a Jesus, a nosso Pai Maior, aos nossos mentores. Então vamos lá. Vamos continuar com as nossas reflexões acerca desse livro abençoado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos fazendo a leitura comentada do capítulo 18, que se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos refletir sobre os itens 10, 11 e 12, tá? Que é muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então vamos lá. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Está em João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Item 12. Principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre estas, quanto às que não leem, e, entre os que leem, quantos que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são, se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação. E porque, se não lhes cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de se tomarem para si lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vede um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho. Ele faz uma referência aqui ao capítulo 10, item 9. Por essa sentença, se fosseis cegos, não terias pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua.
pois esclarecidos da sua... Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero se deve de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há de que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Gente, então, o espiritismo, né, vem multiplicar o número dos chamados e pela fé que faculta e também o número dos escolhidos. Então, o espiritismo, gente, ele veio detalhar, né, esmiuçar, esclarecer melhor tudo que Jesus disse, com mais clareza, com uma explicação mais terra a terra, vamos dizer assim. Né? Até porque nós, né, como os espíritos ardilosos que somos, espíritos rebeldes que somos, muitas vezes interpretamos essas palavras de Jesus, do Mestre, ao pé da letra, conforme a nossa própria conveniência. Né? Então, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo, que é o consolador prometido, o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele entendeu ou quer que eu desenhe. Né? É aquele famoso entendeu ou quer que eu desenhe. Né? Então, ele esclarece que Jesus já falava lá atrás, naquela época, sobre a responsabilidade de cada um perante a vida futura. Né? Claro, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade de adquirir o conhecimento. Tanto é que Jesus tinha um discurso distinto, né, para os fariseus, para os doutores da lei e para o povo sofredor. Ele batia forte, ele era muito firme, muito rígido com aqueles que conheciam a lei, porque não tinha as leis, né, de Deus, porque não tinham mais desculpa. E como ele mesmo falou, muitas vezes eles aplicam aquilo para os outros, mas com eles não aplicam. Eles eram muito bons de falar, de punir, mas para aplicar, na hora de aplicar consigo mesmo, eles não aplicavam. Né? Então, ele mesmo ilustrou isso na parábola dos talentos. Né? Ele mesmo ilustrou. Aquele senhor, né? aquele patrão, ele dá 5 talentos para um, 2 para outro, se eu não me engano, e 1 para outro, para os servos dele. Né? E aí ele diz, cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus não espera mais do que a gente pode dar. Né? Então, como aquele servo também, aquele chefe, aquele patrão também esperava que os servos multiplicassem os seus talentos, né? Para ele mesmo, Jesus também espera que a gente multiplique os nossos talentos para a obra de Deus, para a obra do nosso Pai Maior. Né? E esse tema específico aqui, né, que muito será pedido àquele a quem muito foi dado, fala muito de uma relação muito estreita, de uma conexão, né, muito estreita entre o conhecimento adquirido e a responsabilidade que advém desse conhecimento que a gente adquire. A gente já consegue entender também essa lição desde pequeno, na prática, na escola. Né? A gente já consegue entender essa lição na escola, porque quando a gente é mais novo, estamos nos primeiros anos, lá nas primeiras séries, nos é cobrado de uma certa forma, nós somos cobrados de uma certa forma. À medida que a gente vai avançando, a gente é cobrado de uma forma mais rígida, de uma forma com mais rigor, né? Até mesmo em relação ao nosso comportamento. Né? A gente até lembra, nos primeiros dias de aula, a gente feliz, chegando com o caderninho ainda bonitinho, arrumadinho, não estava todo caindo, como no final do ano, com desenho, né? Com rabisco, né? Então, a gente com aquele caderninho lindo, aí vem a professora. Oi, pessoal, ai, graças a Deus, não preciso lembrar de nada, que bênção. Não?
Aí começa, gente, vamos fazer uma revisão. Vocês lembram disso do ano passado, né? Aí a gente vai... É aquilo. A gente já é exigido de uma certa forma. Né? Em relação à doutrina, essa doutrina dos espíritos, a doutrina da alegria, ao Consolador prometido. Né? O que a gente busca quando a gente busca esse conhecimento? O que a gente pede quando a gente busca esse conhecimento da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, né? Dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita? Né? Ele nos proporciona, a gente pode pensar o quê? Um conforto, não é verdade? A liberdade liberta, conhecimento liberta, né? Abre horizontes, possibilidades, né? Abre oportunidades também, nos dá esperança, nos esclarece, nos consola. Né? Mas o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Nós vamos enterrar? Vamos guardar para nós? Ou nós vamos multiplicar? A gente vai apenas ficar maravilhado, usar como algo muito lindo, muito maravilhoso, mas para botar uma frase escrita numa parede, achando lindo, achando aqui como se fosse uma obra de arte, sem aplicabilidade nenhuma para nós. Até mesmo, gente, uma obra de arte, um quadro numa parede, se a gente olhar, analisar, dependendo, né, a gente compreender, aquilo pode transformar alguma coisa, pode trazer reflexões para nós. Vamos lembrar, gente, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Né? A gente lembra de um programa que tem na televisão, né, aquele Masterchef, aquele programa. Né? São vários cozinheiros que vão passando por uma competição lá e os jurados também são cozinheiros. Então, eles vão passando de etapas e chega uma certa hora que são poucos que estão ali. E claro que a competição vai ficando mais acirrada, né? Com mais rigor, né? Uma cobrança mais acirrada. Enfim. E aí uma hora lá dos episódios lá finais, lá no final, estava um rapaz, estava muito nervoso ali. Ele estava com tudo ali na sua mesa, na sua bancada, na sua mesa de trabalho, estava com os melhores ingredientes, estava com os equipamentos, estava com as panelas boas lá, com aqueles utensílios, mas ele não sabia muito bem o que fazer. Né? Aí chega um daqueles jurados, deu uma bronca nele, falou, olha, você já sabe o que fazer. Você tem tudo aí, você já é um cozinheiro profissional, você vai botar a panela aqui nessa boca de fogão, a outra panela na outra, e você vai ir fazendo, adiantando o molho, sei lá das quantas, e você vai conseguir. Deu aquela sacudida nele. Aí ele se organizou e conseguiu resolver. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós, às vezes, estamos na nossa palestra, víamos aqui, né, na palestra híbrida, que está maravilhosa. Quem puder, venham, gente. É uma vibração tão amigável, tão acolhedora, tão fraterna. Né? Quem puder vir e aproveita, visita a nossa biblioteca, né? Ou quem não puder, assista. A gente assiste as palestras, a gente faz o Evangelho no Lar, mas aí vem aquela tribulação que bate forte na gente. E aí? Muitas vezes a gente fica desesperado, né? E não sabe o que fazer com aquele conhecimento adquirido. Ou, às vezes, a gente não sabe ajudar alguém que está passando por aquela tribulação. Quantas vezes a gente pensa, poxa vida, às vezes eu sei, mas não sei falar, eu não consigo. O que Emmanuel, nesse livro aqui, Livro da Esperança, psicografado pelo nosso Chico, nos aconselha, né? Justamente num item que fala e pensa, que fala sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, se a perturbação por ventania gritante ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. E ele diz aqui, aí ele vai descrevendo várias situações que podem passar pela gente, né, quando a gente está aflito, né? E ele diz, recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. É mãos à obra, né, gente? É a gente parar, refletir
e trabalhar no bem, né? Então, o conhecimento também é um bom amparo, né, para nós passarmos pelas vicissitudes da vida, ajudarmos também um familiar para passar, ou um amigo, qualquer pessoa, um desconhecido, um colega de trabalho, a passar pelas vicissitudes da vida, principalmente também pelo nosso exemplo. Né? Como disse até a Conceição na quarta-feira, né? A gente pode envergar para um lado, pode envergar para o outro, mas a gente não tomba. Se a gente souber construir a nossa casa sobre a rocha, se a gente souber construir, adquirir os verdadeiros tesouros. Né? A gente sabe que nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. E a gente tem o nosso livre-arbítrio. Né? E quanto maior é o nosso conhecimento, claro, maior vai ser cobrado de nós. Mas quanto mais a gente souber aplicar, mais vai nos ser dado. E o que vai nos ser dado? Né? É uma nuvem com uma cítara para a gente ficar tocando sem fazer nada? Nós sabemos que não. Né? Vai nos ser dado mais trabalho, vai nos confiar mais pessoas para a gente poder cuidar, e a gente tem que estar fortalecido para ajudar Deus, para ajudar Jesus aqui no nosso planeta. Né? E a boa notícia é que a gente vai ficar feliz com isso. A gente vai ficar feliz, vai ter dificuldade sim, a gente vai envergar para um lado, vai envergar para o outro, mas a gente não vai tombar. A gente vai ficar feliz. Então, gente, sejam quais os talentos que nos forem dados, sejam até mesmo bens materiais, que também são bênçãos, é uma bênção a gente ter uma casa, a gente ter uma água boa para poder tomar banho, para poder beber, comida na mesa, né? A gente ter um computador, um celular que permite, né, que a gente possa estar assistindo uma palestra virtual, estar trabalhando no bem, estar trabalhando mesmo para honrar com as nossas dívidas, né? Mas o que a gente vai fazer com isso? Será que a gente vai guardar, vai deixar para apodrecer? Ou que a gente pode vir a multiplicar? Né? E a gente tem muito mais responsabilidade quando a gente começa a estudar, a ver, a ler, a entender, porque a gente não tem mais desculpa. Claro que a gente vai tropeçar, ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda somos imperfeitos, estamos caminhando, mas a gente se esforça. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, lógico. E a lei de ação e reação é igual para todos. Mas a responsabilidade que a gente vai ter é de acordo com o que a gente já aprendeu, com o que a gente já sabe, com o que a gente já tem. Né? E aí, vamos lembrar, né, naquela questão lá, 638 do Livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Basta que a gente possa desenvolver, aflorar. Então, gente, a não usar o nosso conhecimento, né, o nosso entendimento de forma adequada, a gente está retardando o nosso progresso. A gente só tem a perder. Não adianta a gente enganar. A gente só tem a perder. Eu até lembro aqui, desculpa ficar trazendo tanto exemplo, mas me veio à mente, eu era criança, aí eu já estava na natação há um tempo, e aí eu vi o professor, e eu não queria passar para a turma mais adiantada, sabe? Era malandra, queria ficar na turma mais atrasada, que era menos tempo de aula. A turma mais adiantada, eu queria sair mesmo para brincar, que era o que eu queria mesmo naquela época. Aí eu vi que o professor começou a me apontar, aquela ali, menina, o que aconteceu? Eu comecei a nadar tudo errado de propósito, bater as pernas, tudo ruim, para ele eu não passar para a turma, para eu continuar na brincadeira ali. Claro que o professor percebeu, obviamente, né? E não deu certo esse golpe aí que eu tentei dar no professor de natação. Né? Não adianta, gente. Não adianta. Então, em Deus, menos ainda que vai adiantar, que Ele nos conhece. Né? Então, a gente vai estar retardando o nosso progresso, vai estar atrapalhando o progresso de quer tanto ajudar Jesus. Né? Ele é o governador do nosso planeta. Vamos ajudar, começando a fazer por nós. E assim, consequentemente, pelo outro também. Então, esse capítulo é chamado, né, de muitos chamados e poucos os escolhidos, mas os escolhidos vão ser aqueles que tentaram se adequar, fazer, se adequar, que se esforçaram para seguir as leis de Deus. Né? Essa lição de Maria Dolores tão linda,
né, tão humilde, gente, ela reconhecer aquilo e trazer para nós. Olha que bênção que a gente tem na mão, né? Vamos lembrar que Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos, é a nossa consciência, é o peso da nossa consciência. Né? A doutrina dos espíritos é a doutrina da alegria, é o consolador prometido. Poxa vida, eu não fui legal com a minha mãe nessa encarnação agora, ela já desencarnou. Olha, você tem uma chance, sim. Tem uma outra vida aí. Pode ter junto dela. Né? Tem a história também de uma filha que parece que a mãe encaminhou, fez tudo. Ela fez tudo errado. Não fez nada certo do que a mãe aconselhou, desencarnou, aí lá no plano espiritual, aquele filminho maneiro que passam, né? E ela aí, ó, ela começou a chorar, caiu em prantos, ela falou, eu quero uma outra chance. Com essa mesma mulher que foi minha mãe, claro, você vai ter, mas agora ela vai ser a sua patroa. Porque aí você não vai poder ir contra, vai perder o emprego. Né? Então, é a doutrina da alegria, o consolador prometido. Vamos aproveitar, gente, esse tesouro que a gente tem nas nossas mãos. Né? Então, a gente conhecer a lei de Deus, conhecer os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus. Né? Conhecer a doutrina dos espíritos, os princípios espíritas. Né? E não se esforçar em aplicar na nossa vida, aplicar mesmo aquilo na nossa vida, a gente consegue, gente, porque se a gente estuda, a gente aplica aquilo que a gente estudou, não é? A gente aprende uma coisa, a gente aplica, não é? A gente vê uma receita de bolo, a gente consegue fazer aquilo ali, pode só mudar um pouquinho uma coisa, outra, mas a gente consegue seguir, aprendeu aquilo ali. Então, a gente fazer isso, conhecer as leis de Deus, conhecer os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos espíritos, que é uma coisa só, que as coisas se completam, né? E não se esforçar em melhorar, gente, é uma desperdiçar, uma grande chance. É um desperdício. É desperdiçar uma grande chance de viver com mais segurança, de viver mais seguro, de viver com mais alegria, com mais confiança na vida, com mais confiança no Pai, e com mais confiança em nós e no outro. Então, vamos aproveitar. Claro, momentos difíceis vão surgir, mas vamos seguir com o Emmanuel falou, para e pensa, respira um pouquinho. Aquilo, respira e não pira. Emmanuel, mas a gente não pode escrever isso. Então, escreve aí, para e pensa. Vamos respirar, vamos parar, pensar, recorrer, abrir um livro, aproveitar esse conhecimento. E que Jesus possa estar conosco nesse final de semana, possa permanecer conosco, principalmente, que nós estejamos com Ele, porque a gente já sabe que Ele está conosco. Obrigada a todos.